Fala galera, tudo no final deste ano. E eu tô aqui de novo para te explicar tudo o que você precisa saber de essencial para a sua prova. Falando aqui naquela parte da geometria plana, tem uma coisa muito importante que eu preciso te mostrar, que é o seguinte. Presta atenção, o paralelismo de retas. Aqui, quando eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, determinamos 8 ângulos. Chamamos de correspondente os ângulos que estão na mesma posição em relação às paralelas. Eles são congruentes. Para a gente começar, duas retas cortadas por uma transversal. Ó, formei 8 ângulos, certo? 4 aqui, 4 aqui. Os ângulos que estão na mesma posição nas paralelas diferentes são congruentes. Que ângulos são esses? Imagina que eu peguei essa reta S aqui, carreguei ela e coloquei ela em cima da reta R. Você vai ver que o ângulo A e o ângulo E vai coincidir. Você vai ver que o ângulo D e o H também, o B e o F também e o C e o G também. Como eles vão coincidir, a gente chama eles de quê? De ângulos correspondentes. Eles são correspondentes uns aos outros, consequentemente possuem a mesma medida. Tudo bem? Bacana até aqui? Então olha só, ângulos alternos internos é 2 tipos de ângulos que nos determinam de maneira direta a sua relação. Presta atenção. Estão em vértices diferentes, em lados opostos e internos às paralelas. Eles também são congruentes. Eu desenhei os 2 tipos que a gente tem aqui, ó. O C e o E. Repara, o C e o E estão em lados opostos, internos a paralelas. Eles são o quê? Congruentes. O B e o H, internos, lados opostos, ou seja, alternos internos. Se eles alternarem os lados, estiverem do lado de dentro, eles são o quê? Congruentes. Lembra o que é congruente? Congruente possuem a mesma medida. Então, eles possuem a mesma medida. E e C possuem a mesma medida, B e H possuem a mesma medida. Tudo bem? Vamos aqui agora, ó, alternos externos. O que é isso? Estão em vértices diferentes, em lados opostos e externos às paralelas. Eles também vão ser congruentes. Deixei aqui para você, ó, o D e o F, o A e o G. Se você analisar, D e E congruentes, G e A congruentes. Você precisa saber essas definições para que no meio de um exercício você consiga usar essa estratégia. Poder no meio de um exercício falar que esse ângulo é igual a esse e aí sim conseguir resolver o problema do que foi te pedido. Beleza? A gente ainda tem aqui, ó, 2 outros tipos que são os colaterais. Aqui a gente já muda a ideia um pouco. Os colaterais internos, eles estão em vértices diferentes do mesmo lado. Então, os alternos eram lados diferentes. Aqui não. Aqui é mesmo lado. Tudo bem? Então, mesmo lados e interno às paralelas. Agora, nesse caso, eles vão ser o quê? Suplementares. Eles vão ser suplementares. Por quê? Porque você vai ter aqui, ó, o B e o E. Se você juntar esses dois, eles vão formar 180. O H e o C, se você juntar esses dois, eles também vão formar 180. Tranquilo? Bacana? Além disso, eu tenho os colaterais externos. Eles estão em vértices diferentes, no mesmo lado e externos às paralelas. Olha aqui, G e D, A e F. Eles são o quê? Eles são aí alternos, ou melhor, colaterais, estão externos às paralelas, certo? E eles juntos vão ter a mesma ideia que a gente fez aqui, ó. Eu posso colocar, que eu não tinha colocado ainda, o A mais o F aqui, ó. O A mais o F. Eles formam 180 graus, beleza? E ainda tem aqui, ó, o G e o D. Eu vou colocar aqui de outra cor. G mais D também formam o quê? 180 graus. Então, a gente tem a seguinte regra para você entender sobre esses ângulos. Quando eles são alternos, internos ou externos, eles vão ser o quê? Congruentes. Agora, quando eles forem colaterais, eles vão ser o quê? Suplementares. Então, se você analisar bem aqui, ó, você tem um conjunto de ângulos que possuem a mesma medida, certo? Você vai ter só 4 diferentes e desses 4, eles ainda são iguais 2 a 2. Então, na verdade, você tem aí apenas 2 medidas de ângulos para descobrir. O D é igual ao B, oposto pelo vértice, o H é igual ao F. Então, esses quatro, verde, roxo, são todos com a mesma medida. E aqui, ó, vermelho, laranja, todos com a mesma medida. Então pronto, você consegue determinar assim todos esses ângulos usando essa ideia do paralelismo de retas. Tudo bem?
No mais, não esquece, pegar bastante atividade, treinar isso, entender como isso funciona no exercício e pronto, aplicar na hora da sua prova. No mais, você já sabe, a gente se encontra lá na nossa próxima aula. Valeu!